Olá, eu sou Gisa Gilgen, sou oncologista clínica em Curitiba, e é um prazer estar aqui participando do Simpósio de Câncer de Mama do Distrito Federal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os tumores HER2 positivos, T1CM0, e vou defender o ponto de vista de indicar cirurgia upfront. Então, só para alinhar, eu vou estar falando de tumores que têm mais de 10 milímetros e menores ou igual a 20 milímetros. E se a gente colocar no estadiamento clínico e anatômico, são tumores estadio 1A, independente de ser grau 2, grau 3, ou independente do receptor hormonal ser positivo ou negativo. Ou seja, nós estamos falando de tumores de baixo risco. Esse estudo fez uma análise multivariada dos principais fatores prognósticos para sobrevida livre de recaída, exclusivamente em tumores HER2 positivos. Foram mais de 3 mil pacientes, seguidos por mais de 6 anos, tratados com pelo menos trastuzumab, e ficou claro que ter um tumor PT1 versus o restante é um fator de bom prognóstico, além, claro, do status linfonodal e da questão do receptor hormonal. E há bastante tempo vem se falando sobre a possibilidade da gente de-escalonar ou escalonar tratamento nas doenças HER2 positivas. Então, esse ano na ESMO, teve uma discussão bem interessante do Antônio Lombardi, e de maneira bem simples, ele colocou os tumores estadio clínico 1A e 1B como baixo risco, passíveis de escalonamento, e o restante como tumores de alto risco, HER2 positivos, necessário terapias de maior agressividade. Então, para o baixo risco, ele sugere a cirurgia upfront, e para os demais, quimioterapia neoadjuvante. Então, vamos ver agora quais são os estudos que embasam esse algoritmo. O principal deles é o APT Trial. Ele é um estudo fase 2, que selecionou especificamente tumores com câncer de mama HER2 inicial até 3 centímetros, linfonodo negativo, e ofereceu para eles apenas paclitaxel e trastuzumab adjuvante por 12 semanas, e depois trastuzumab até terminar 1 ano de tratamento. O endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de doença, e nesse estudo, cerca de 40% do grupo era T1CN0. E vejam vocês, na publicação original de 2015, teve 98,5% de sobrevida livre de doença em 3 anos e 99,2% de sobrevida livre de recorrência em 3 anos. Dados que nos trazem muita segurança. Na avaliação, de acordo com o tamanho do tumor, também não teve diferença, se maior ou menor que 1 centímetro, assim como em relação se é receptor hormonal positivo ou negativo. E aí, na sequência, mais recentemente, nós tivemos o acompanhamento de 7 anos desse estudo, e depois de 7 anos, ainda temos uma sobrevida livre de doença de 93% na população geral, independente do status de receptor hormonal positivo ou negativo. Quando a gente avalia a chance dessa doença recorrer à distância, foi apenas de 1%, ou seja, 4 pacientes em 400 tiveram alguma recorrência à distância em 7 anos, que é um número bastante grande, um tempo bastante seguro para nós analisarmos os tumores HER2 positivos. E a sobrevida global também é muito animadora, 95% nos 7 anos de seguimento. Então, indo um pouquinho mais para frente, uma avaliação mais contemporânea, teve esse segundo estudo, que é o ATTEMPT Trial, é outro estudo fase 2, que analisou novamente a população que a gente está conversando hoje, HER2 positiva, estadio clínico 1, operadas inicialmente, e elas foram randomizadas no esquema 3:1 para receber o braço experimental, que era apenas TDM1, versus o braço do APT, né, paclitaxel mais trastuzumab, seguido de trastuzumab. E esse estudo teve 2 endpoints coprimários. O primeiro foi avaliar o disease-free survival só do TDM1, e o segundo foi comparar as toxicidades relevantes entre cada braço. É importante dizer que aqui
esse estudo não teve poder estatístico para comparar a eficácia entre os dois grupos. Então, não era um estudo para comparar, e sim para afirmar o TDM1 como uma possibilidade. Então, nesse estudo, 30%, cerca de 30% era T1-CN0, e aqui a gente tem dados, novamente, muito, muito otimistas, com 97,8% da população livre de doença depois de 3 anos, assim como a sobrevida livre de recorrência de 99,2%. Novamente, não teve diferença entre tumores maiores ou menores de 1 centímetro, assim como do status de receptor hormonal. Mas algumas pessoas podem se perguntar, e se durante a cirurgia for descoberto que havia comprometimento linfonodal, ou seja, que aquela paciente não era um estadio clínico 1A, o que fazer? Para isso, nós temos a segurança dos dados do Affinity. Então, todos vocês conhecem, mas só para relembrar, ele foi um estudo que também foi feito cirurgia upfront, e as pacientes com doença HER2 eram, então, randomizadas para receber químio mais bloqueio somente com trastuzumab, ou bloqueio duplo com trastuzumab e hipertuzumab. E depois de 6 anos de follow-up, ficou bastante seguro dizer que as pacientes tratadas com bloqueio duplo têm uma sobrevida livre de doença de quase 88%, mesmo com linfonodos positivos. Ou seja, se esse tumor, eventualmente, tiver linfonodos positivos, nós temos como resgatá-la um regime muito efetivo. E não só eu e nem o Antônio Lombardi que pensa assim. Se a gente pegar o guideline mais atualizado da NCCN, eles também falam que a quimioterapia pré-operatória, neoadjuvante, ela deve ser indicada a partir de tumores T2 ou maiores, ou então N1, na doença HER2 positivo. Então, o NCCN também corrobora o que eu apresentei anteriormente. Então, conclusões dessa conversa. O desescalonamento com a cirurgia upfront traz dados com excelente eficácia e segurança. Eu demonstrei para vocês que esses tumores representam um grupo com baixo risco de recorrência, e tanto o regime TH tem excelente eficácia, com disease-free survival de 93% e sobrevida global de 95% em 7 anos, e o TDM1 também tem excelentes resultados. Vale lembrar que o esquema do TDM1 não está aprovado ainda no cenário adjuvante no Brasil, mas eventualmente, num caso de exceção, pode ser possível. Segundo ponto, se nós formos comparar como é que seria um esquema neoadjuvante padrão, pegando aqui como exemplo o estudo TREM2, que avaliou o esquema que a gente mais usa, que é o TCHP, paclitaxel, carboplatina, trastuzumab e pertuzumab, neoadjuvante, de 6, e nesse estudo até 9 ciclos, as pacientes fazem pelo menos 6 meses de tratamento quimioterápico neoadjuvante, versus apenas 3 meses de tratamento com APT trial, ou seja, muito menos toxicidade e melhor qualidade de vida para as nossas pacientes, com desfechos bastante seguros. Outro ponto, se a gente for analisar e for comparar a abordagem neoadjuvante versus adjuvante, nenhum estudo da neoadjuvância, dos mais importantes, incorporou os tumores estadio clínico 1 nos seus critérios de inclusão. Vejam o NeoSphere, eram pacientes com tumores maiores do que 2 centímetros, e o TREM2, também a seleção eram pacientes estadio clínico 2 ou 3. Ou seja, a gente não sabe se essas pacientes têm realmente benefício de fazer todo o esquema neoadjuvante, como nós normalmente fazemos na doença mais avançada. Ainda assim, se a gente for comparar cabeça a cabeça, o grau de toxicidade dos esquemas, a gente sabe que é complicado
É sempre delicado comparar regimes de estudos diferentes, mas na nossa prática clínica nós vemos isso também. O grau de diarreia, neuropatia periférica, neutropenia, trombocitopenia e anemia é muito, muito menor no regime APT versus um TCHP. Então, concluindo, esse é o esquema, o algoritmo que eu sugiro para tratamento neo e adjuvante da doença HER2 positiva em 2021. Então, para os pacientes T1CN0, ou seja, com tumor menor ou igual a 2 centímetros, eu indico cirurgia upfront. Elas vão ser muito bem tratadas com esquema TH. Numa individualização de tratamento, é possível oferecer TDM1. E se por acaso essa paciente tiver um escalonamento durante a cirurgia do seu estadio clínico, nós podemos resgatá-la muito bem com regimes mais fortes. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.